Olá pessoal, nesse vídeo estarei falando um pouco sobre o OVIRT, como instalá-lo, como utilizá-lo e como criar a primeira máquina virtual, com essa plataforma open source de virtualização da Red Hat. Basicamente então o OVIRT ele tem essa aparência, então seria o seu funcionamento. Ele é dividido em engine e hosts, que o engine seria uma espécie de dashboard de gerenciamento, configuração e execução de comandos e ação nos hosts, onde todos os comandos serão enviados para o host. Então é o engine que controla os hosts, que pode ser um cluster de diversas máquinas ou apenas uma única máquina, que pode ou não acessar um storage. Essa, por sua vez, então, geraria máquinas virtuais que seriam acessadas pelos clientes com o Virt Viewer. Primeiramente, então, é necessário a instalação do CentOS. Aqui no exemplo utilizaremos a versão CentOS 7, que abrigará o Virt Engine e um host, que seria então o Hypervisor, para a geração de máquinas virtuais. Então, aqui neste exemplo, vamos utilizar o mesmo servidor para abrigar tanto o engine quanto um host. Na prática, geralmente são máquinas separadas e mais que um host, rodando, por exemplo, o VirtNode, que é um sistema operacional baseado no CentOS 7, otimizado para a utilização dessa ferramenta. O primeiro passo, então, é acessar o site de download do CentOS, o centos.org/download. Selecionamos aqui a versão desejada, que seria CentOS 7, e selecionamos aqui a arquitetura x86-64. Clicando aqui, ele vai nos direcionar a alguns links. Basta clicar sobre o link desejado, tanto faz qualquer um deles, e selecionar a versão DVD 2003.ISO, que seria a imagem. Efetuar o download e acessar então o VirtualBox para instalação dessa máquina virtual com o CentOS 7, que seria então o primeiro passo. Aqui no VirtualBox eu já criei uma máquina virtual, aloquei recursos. É importante salientar que o VirtualBox ele precisa estar na última versão. Na atual gravação do vídeo, a última versão é 6.1.14. É importante por questões do Nested Virtualization. Como vamos instalar uma plataforma de virtualização dentro de outra plataforma de virtualização, que seria o VirtualBox, precisamos ter essa configuração ativada. Viemos aqui no menu de configurações, Sistema, Processador. Vejam que aqui a opção está desmarcada. Caso isso ocorra, pode ser porque o seu computador possua CPUs do fabricante Intel, e para isso é necessário efetuar uma configuração adicional para liberar essa opção. Para efetuar essa configuração, devemos acessar a pasta do VirtualBox e executar este comando, de modificar a VM, permitindo Nested Virtualization. Então aqui eu vou abrir o prompt de comando, vou acessar o link, que seria então a pasta onde o VirtualBox está. Vou utilizar esse comando aqui para listar as VMs. Vejo aqui a VM que eu quero utilizar. E vou então utilizar aqui o comando digitando o nome da VM. O comando então seria o nested hw virt on. Feito isso, já podemos ver que aqui o VirtualBox lhe deu um pequeno aviso. Clicamos em carregar configurações e em OK. Feito isso, já temos a virtualização aninhada ativada. Confirmamos então em OK, mas antes é bom salientar que a rede precisa estar com a placa em modo bridge para a melhor execução. E aqui em Sistema, defina mais que um núcleo, pelo menos 2 núcleos para esta máquina virtual, porque ela vai funcionar como também o hypervisor, ou seja, ela vai gerar uma outra máquina virtual dentro dela. Então é necessário mais recursos. Feito isso, clique em OK e execute a máquina virtual. Lembrando que é bom também deixar um bom espaço de armazenamento, visto que 2 serviços serão instalados na mesma máquina. Aqui no exemplo, eu utilizei 80 GB, mas em torno de 60 GB já está de bom tamanho. Clico aqui em acrescento uma nova máquina, seleciono então CentOS 7 DVD 2003, clico em escolher e inicio o VirtualBox. Aguardo então aqui todo o processo de início e seleciono Install CentOS 7. Com a instalação iniciada, selecionamos o idioma,
E aqui iremos efetuar algumas configurações necessárias para a máquina virtual funcionar como um engine do Ovirt, e mais futuramente também como um host. Precisamos configurar o particionamento como automático, ou caso queiramos personalizar mais, podemos também criar as partições manualmente. E aqui utilizaremos a versão mínima, ou seja, não vamos instalar interface gráfica nem nenhum software adicional. Então aqui podemos ver já que seleção de software já está em instalações mínimas e a fonte de instalação é a mídia local. Viemos aqui então no destino da instalação, configurar automaticamente o particionamento, selecionamos o disco e clicamos em finalizado. Feito isso, precisamos configurar também a rede, clicando em rede e nome do host. Aqui, primeiramente, eu vou definir um nome para esse host, que seria, por exemplo, eu vou usar atividade ovirt.exemplo.com. Clico em aplicar, já está aqui então o novo nome desse host, e vou configurar esta rede cabeada. Clico em configurar, venho aqui em geral, conecta automaticamente a esta rede quando ela estiver disponível, e aqui nas configurações de IP, eu vou deixar o DHCP automático, mas vou colocar aqui alguns servidores de DNS para facilitar. Então vou colocar aqui os do Google. Clico então em salvar, e a rede automaticamente já foi ativada, já gerou um IP, que depois a gente vai utilizar para configurar o arquivo de hosts de acordo com o nome. Então esse aqui, podemos até já, por exemplo, anotar aqui, que vamos utilizar depois. Então o meu IP seria 9268.0.7 e seria atividade ovirt.exemplo.com. Esse seria então minha máquina. Feito isso, clique em finalizado e inicio a instalação. Aqui eu já vou definir uma senha de root para o meu servidor. Tá? Clicando 2 vezes aqui, também vou criar um usuário qualquer. Clicando em finalizado, basta agora aguardar então a instalação do sistema. Quando a instalação se completar, basta clicar aqui no botão azul para reiniciar e aguardar então o processo de reboot da máquina. O próximo passo agora seria a instalação do Ovirt Engine, nessa mesma máquina que acabamos de criar. Então teria o dashboard de gerenciamento, configuração e execução de comandos e ações nos hosts, que seria a primeira etapa de instalação da plataforma Ovirt. O primeiro passo então é preparar o ambiente com a instalação do dashboard, que gerenciará os recursos dos hosts, que é a Ovirt Engine, e sua configuração inicial. Já dentro aqui então do servidor, vou efetuar aqui login como root e já tenho então acesso aqui. O primeiro comando que iremos efetuar será então a atualização dos recursos. Para facilitar, eu vou acessar esse servidor via SSH para eu poder copiar esses comandos de maneira mais simples. Então vou utilizar aqui o put e vou entrar com o IP. Seria o 9268.0.7. Clico em Open, confirmo e vou entrar como root. Feito isso, eu posso minimizar aqui e começar a comandar aqui pelo put, que seria então via SSH. A partir daqui, então, eu posso copiar aqui este comando para atualizar todos os repositórios, pacotes necessários para o sistema e também para preparar a instalação do Ovirt, que seriam os próximos passos. Esse processo pode demorar, pois diversos pacotes serão atualizados. Atualização concluída, vamos adicionar então o repositório do Ovirt, utilizando este comando. Confirmamos com Yes. E agora vamos reatualizar utilizando o comando yum update. Agora instalaremos o Ovirt Engine, utilizando este comando de instalação. Esse também pode demorar alguns minutos. Lembrando que
é necessário confirmar cada vez que solicitar. Vejam que o tamanho depois da instalação será de 1,2 GB. Então, sempre que ele pedir nessa instalação sim e não, sempre utilizar o comando Y, que seria para yes. Que aqui ele vai então efetuar o download e a instalação dos 377 pacotes necessários. Com a instalação concluída, vamos iniciar a configuração inicial, rodando o comando engine setup. Ele irá questionar diversas informações a respeito da personalização da ferramenta. Ele tem aqui, por exemplo, sim e não, e o padrão, que seria o no. Então, basta teclar Enter, que ele vai pegar o padrão. Para a maioria das opções, simplesmente utilizamos o Enter, que não iremos configurar especificamente neste exercício, e confirmamos a maioria das alterações. Vejam que ele vai criar um Data Warehouse, ele vai configurar o proxy, diversas configurações necessárias para a ferramenta serão aplicadas neste comando. Aqui, ele irá verificar o hostname, que vamos utilizar, que foi definido na instalação do CentOS, então apenas confirmo. Utilizo novamente a opção Yes. Aqui posso deixar como local, Data Warehouse, e o resto de maneira automática. Aqui eu vou entrar com uma senha. Aqui, como eu coloquei uma senha pequena, eu vou selecionar Yes para confirmar a senha. Continuo seguindo pelo padrão. Feito isso, basta clicar Enter por a última vez, configurando então todas essas opções que foram solicitadas. Basta aguardar alguns minutos e a configuração inicial estará concluída. Faltando apenas configurar o firewall para permitir o acesso HTTP e HTTPS. Feito isso, vamos efetuar mais algumas configurações bastante importantes. A primeira delas é liberar o acesso ao firewall, utilizando este comando. E reiniciando ele. Agora, iremos acessar este arquivo aqui para alterar uma configuração relacionada ao FKDN. Então, aqui eu vou acessar o arquivo. Vejamos que aqui no VI ele tem este campo aqui. E aqui devemos colocar o nosso hostname ou o nosso IP. Como é apenas um exercício, eu vou colocar o IP mesmo, que seria 192.168.0.7. Vou dar ESC. WQ para salvar. Podemos verificar que a alteração foi efetuada. E vou reiniciar o sistema do Ovirt, o serviço. Então, eu copio esse comando e reinicio o engine. Feito isso, podemos acessar a ferramenta e continuar as configurações. O próximo passo, então, é a instalação de ferramentas necessárias adicionais, que seria o certificado da autoridade verificadora para fazer conexão segura com a ferramenta e do Spice Virt Viewer, para podermos acessar as máquinas virtuais de maneira simples e remota. Para instalarmos o Virt Viewer em plataformas Windows, podemos acessar este site, virtmanager.org/download, e efetuar o download de uma das versões de acordo com o sistema. Ou, caso utilizarmos uma distribuição Linux, podemos fazer isso através de um único comando, dependendo da distribuição. Feito isso, então, vamos acessar o nosso Virt e instalar o certificado da autoridade verificadora. Primeiramente, devemos acessar o arquivo de host do nosso sistema. No caso do Windows, ele fica em Windows System 32, Drivers, etc., Hosts. Então, este arquivo aqui a gente vai adicionar o nosso endereço. Então, aqui eu posso remover esse aqui que eu utilizei em outro exemplo e colocar aqui o IP seguido do hostname, para ele fazer o DNS local e resolver, então, este hostname para este IP. Feito isso, basta salvar e vou utilizar, então, este link aqui para acesso. Copio, acesso em um navegador, então, e ele vai dizer que a conexão não é particular, por questões de segurança, eu clico em avançado e vou mesmo assim, ir para a atividade example.com, e já estou aqui no Ovirt. Primeiramente, eu vou mudar aqui para inglês, para facilitar o uso. Para instalar o certificado da autoridade certificadora para termos uma conexão segura, clicamos aqui em CA Certificate. Clicamos em manter e já temos aqui então o arquivo.
Agora, precisamos vir aqui no caso do Chrome e procurar por certificados no menu de configuração. Viemos na aba Segurança e clicamos aqui em Gerenciar certificados, que abrirá essa telinha aqui. Primeiro passo, eu venho aqui em Autoridade de Certificação Intermediária, clico em Importar, clico em Avançar, seleciono este arquivo, que eu acabei de baixar, clico em Avançar e clico em Avançar, para concluir. E aqui também seleciono essa outra aba, clico em Importar, Avançar, seleciono esse mesmo arquivo, Avançar, Avançar e concluir. Aqui eu vou dizer que eu desejo instalar o certificado, sim. Pronto, fechar. Agora será necessário reiniciar o sistema para aplicar essa alteração, que é o que iremos fazer agora.